Durante todo esse mês, a gente está falando sobre o valor da vida. E é interessante porque quando a gente fala sobre o valor da vida, a gente não fala a respeito de quanto a vida vale, ponto. A gente não fica se perguntando qual é o valor que a gente tem, a gente se pergunta qual é o valor que o outro tem. E isso é importante da gente começar percebendo porque o valor da vida sempre vai nos levar para o outro, sempre vai nos levar para o nosso amigo com o qual eu faço bullying, ou o qual eu desprezo. Ele sempre vai nos levar para fora da gente mesmo, porque à medida em que eu reconheço o valor que eu tenho, eu também reconheço o valor que o outro tem, porque é a mesma coisa, é o mesmo valor. E talvez o Cheiro não tenha dito nessas palavras, mas durante todo esse mês a gente aprendeu que a resposta para o valor da vida é o amor. A resposta para o valor da vida, a resposta para a vida é o amor. Vocês aprenderam com a história de Davi que o amor vence o ódio. E vocês aprenderam que quando a gente reconhece o valor do outro, por mais que a gente tenha motivos para matá-lo, a gente pode escolher mantê-lo vivo e amá-lo. Vocês aprenderam com a história do bom samaritano que nós não temos condições de amar o outro como Deus quer que nós os amemos. Então Jesus nos convida a amar como Ele nos amou. Esse texto é maravilhoso, tem um versículo que completa esse texto. Ele diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas vocês também aprenderam na semana passada com a história de Jonas em Nínive que nós somos chamados a amar quem Deus ama. E a gente vai passar por isso daqui a pouco. Eu quero tocar nesse assunto, mas eu quero voltar a afirmar para vocês que durante todo esse mês o que a gente tem aprendido é que a resposta para a vida, a nossa resposta para tudo aquilo que nós vemos é o amor. Se as pessoas não têm ou parecem não ter o seu valor reconhecido, é porque lhes falta amor. O valor está dentro delas, e isso ninguém tira. O que a gente precisa é amá-las. Muitas vezes nós nos sentimos assim, menosprezados e diminuídos, mas no fundo o que nos falta não é o valor, porque o valor a gente aprendeu, não muda. A gente vale o quanto Cristo pagou por nós, e Cristo deu sua própria vida, então a gente vale muito, e isso não vai mudar. O que falta para mim e para você não é valor, é a resposta para Ele, é o amor. E é por isso que quando a gente fala do valor da vida, a gente fala em amar, porque é o amor a resposta para tudo aquilo que a gente faz. Agora, diante de tudo isso, eu queria que vocês pensassem e a gente construísse a ideia de que o sacrifício é o caminho que Deus escolheu para amar. Se a resposta para a vida, para o valor que a vida tem é o amor, o sacrifício é o modo através do qual nós amamos. E eu não sei se isso faz sentido agora para você. Eu espero que quando a gente terminar de conversar isso faça sentido. Mas antes de afirmar isso novamente, de mostrar na Bíblia como isso funciona, o que eu quero fazer é mostrar para você e conversar com você a respeito daquilo que não é amor. E para começar, eu quero dizer para você que amor não é simpatia. E simpatia não é aquele negócio que a gente faz quando a gente quer encontrar alguém, não. Simpatia é o que a gente sente pelos outros, sabe? É diferente, né? Tem gente que pega lá a roupa da pessoa que você ama, bota lá com um monte de pétala de rosa, leite, desodorante, perfume, bate no liquidificador, simpatia para você encontrar a pessoa. Mas não é essa simpatia que eu estou dizendo. Estou dizendo que amar não é simpatia no sentido da gente sorrir um pro outro assim, dizer, que legal que você é, né? Amar não é ser simpático. E de alguma maneira a gente precisa entender que a simpatia nos atrapalha a amar. Porque a partir do momento que a gente diz que amar é sinônimo de gostar, é sinônimo de achar legal, é sinônimo de
ter afinidades, a gente começa a diminuir o conceito que Deus constrói sobre o amor, e a gente começa a não entender aquilo que Jesus fez por nós. Jesus não achava a gente legal quando Ele decidiu morrer na cruz por nós. Jesus não tinha simpatia pelas coisas que a gente fazia, Ele não compartilhava com os nossos pecados, e ainda assim Ele decidiu nos amar e morrer na cruz por nós. Amar não é ser simpático. E sabe qual que é o problema disso? Quando nós tomamos a ideia de que, para nós, de que amar é simplesmente sinônimo de gostar, de achar legal, é simplesmente sinônimo de estar junto, um do lado do outro, enquanto aquilo me agrada, a gente tira do conceito de amor toda a ideia de sacrifício. Eu amo os meus amigos, e eu gosto muito de estar com eles. É claro, eles fazem o que você gosta de fazer, mas eu não gosto daquele cara não. Eu nunca conversei com ele, nunca conversei, mas ele parece ser chato, panaca. E se ele cruzar comigo, ele vai tomar uma. Ou pelo menos um bullyingzinho de leve eu vou fazer com ele. É isso que acontece com a gente quando a gente toma simpatia como sinônimo de amor. E aí tem um texto da Bíblia que diz o seguinte: Jesus, no Sermão da Montanha, Ele está dizendo: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E perceba que quando Jesus ele fala a respeito da simpatia que nós sentimos uns pelos outros, pelo amar aquele que é parecido com a gente, que não nos custa nada e que vai fazer com a gente tudo aquilo que a gente gosta de fazer, Ele está dizendo: quando vocês amam esse tipo de pessoa, aqueles a quem vocês se afeiçoam, aqueles a quem vocês acham legais e aqueles com quem vocês têm prazer de andar, vocês não estão fazendo mais do que a obrigação de vocês. É fácil amar quem a gente gosta, difícil é amar quem despreza a gente. E o amor que Jesus nos chama a ter pelas pessoas não é o amor que é sinônimo de prazer, mas é o amor que é sinônimo de sacrifício, que me leva a me entregar e perdoar, mesmo quando aquela pessoa não é tão legal assim. Mesmo quando nós não compartilhamos das mesmas ideias ou das mesmas posições, mesmo quando as nossas vidas ou os nossos posicionamentos nos levaram a discutir, brigar e nos dividir na caminhada. O que Jesus está dizendo é que amar quem a gente gosta é fácil, mas não é mais do que a nossa obrigação. E Ele está elevando o amor a um nível acima, dizendo: vocês ouviram falar, vocês têm que amar aqueles que fazem cosquinha no ego de vocês. Vocês têm que amar aqueles que vocês acham legais. Vocês têm que amar aqueles que são agradáveis. Mas eu estou dizendo para vocês, aqueles que são meus discípulos precisam amar os seus inimigos e orar pelos que os perseguem. É por isso que amar não tem nada a ver com ser simpático. É por isso que amar não tem nada a ver com o que eu penso a respeito da outra pessoa, mas com aquilo que Deus me manda fazer com ela. É por isso que o amor é a resposta para a vida. E eu queria que você pensasse nisso. Eu queria que você pensasse nisso em primeiro lugar, porque se você parar para olhar nos seus amigos, as pessoas com quem você anda, você não adota para escolher os seus amigos o conceito de amor como Jesus escolheu. Você não anda com os caras que estão lá desprezados por toda a escola. Você não escolhe trazer para a sua turma alguém que as pessoas já chutaram. Você anda com as pessoas que você gosta. Você chama para perto de si as pessoas que são legais. Você busca construir relacionamentos baseados na simpatia e não no amor. Porque o caminho do amor é o sacrifício.
E muitas vezes o máximo que nós conseguimos fazer é ser simpáticos. Então eu preciso dizer para você em primeiro lugar: amor não é simpatia. Amor não é simpatia. Amar não é achar legal. Amar não é ter os mesmos interesses. Amar não tem nada a ver com isso. Sacrifício é o caminho do amor. Mas eu queria continuar. Eu queria dizer para você, além do fato de que amar não é simpatia, eu também queria que você entendesse que amar não é sentimento. Amar não é sentimento. A gente não sente vontade de amar e por isso a gente ama. A gente não precisa ser uma pessoa carinhosa para ser uma pessoa amorosa. Isso geralmente acontece com os homens, né? O Daniel, por exemplo. Essa pessoa linda, maravilhosa, né? Com esse bigode bonito, essa barba. Tô falando com você, tô te elogiando, cara. Aceita. Mas tá vendo, né? O cara não é carinhoso, ele não é. As meninas, cara, como que eu era antes da Marina? Vocês me chamavam do quê? Ana Kevin. Não, você me chamava de pão também, mas você também me chamava de outra coisa. Quem que lembra? O que eu falo? Você era muito grosso. Grosso, me chamava de tijolo. É sério, tijolo pra lá, tijolo. Por que, cara, que me chamava de tijolo? Porque eu não era carinhoso. Mas em não ser carinhoso, alguém duvidava do meu amor por vocês? Como é grande o meu amor por você. Não, ninguém duvidava, né? Eu comecei a namorar a Marina, casei e fiquei bom. Aí as coisas mudaram. Mas Daniel, o povo olha para tijolo, não tem coração, mentira, velho. Não é porque a gente é tijolo que a gente não pode amar. Daniel, não que você é tijolo, só peguei você para outro lado do seu bigode, mas volta para cá. A gente acha que porque a gente não demonstra o afeto, porque a gente não fala eu te amo, a gente não é capaz de amar. E às vezes a gente mede o amor das pessoas pelo que a gente vê, quando na verdade o que a gente não vê é o que importa. Eu não estou dizendo que a gente não tem que falar eu te amo. Eu aprendi com o tempo. Até cantei para vocês agora. Antigamente eu não faria isso. A gente precisa elogiar. E é gostoso ser elogiado. Mas eu estou dizendo que o amor é mais do que isso. Eu estou dizendo que a gente pode ser uma pessoa aparentemente fria. Eu estou dizendo que a gente pode ser uma pessoa que nunca falou eu te amo, mas que ainda assim é capaz de amar. Porque amar não é sentimento, amar não é sentir. Amar é se entregar, amar é sacrificar, amar é se doar. E ainda que eu não sinta, ainda que eu não expresse, ainda que eu não diga eu te amo, eu posso fazer muito por aqueles que eu amo de fato. Agora a gente tem essa ideia errada de que amar é sentir. E junto com essa ideia errada a gente comete alguns erros, né? Porque a gente sente muita coisa por muita gente, e a gente já não sabe mais o que a gente está sentindo e por quem a gente está sentindo. E aí de repente a gente ama alguém e coloca essa pessoa lá no céu, a nossa melhor amiga, e de repente porque ela fez alguma coisa de errado, ao invés de continuar amando, a gente escolhe ir perdoar, a gente escolhe odiar e fazer o mesmo que ela fez com a gente para ela. Porque para a gente amar é sentir, a gente tem que deixar o nosso coração falar por nós, a gente tem que seguir o que o nosso coração manda, a gente tem que seguir o que a gente sente. E aí de repente eu estou destruindo a vida de um monte de gente porque eu não amo. E eu não amo porque eu confundi o conceito de amor com sentimento. Então deixa eu repetir isso para você. O amor não é um sentimento. E já que o amor não é um sentimento, a gente consegue amar as pessoas mesmo não sentindo nada por elas. Já parou para pensar nisso? Geralmente a nossa desculpa quando alguém vem falar de perdão pra gente é o quê? Fala aí. Mas eu não sinto a vontade de perdoar fulaninho. Mas eu não estou sentindo vontade de perdoar ciclano. Eu não quero perdoar. Eu não estou sentindo. Não está sentindo seu nariz, velho. Você não precisa sentir para perdoar.
Você não precisa sentir para amar. Porque o amor não é um sentimento, o amor é uma escolha consciente. E quando nós entendemos isso, nós engolimos tudo aquilo que sentimos para amar aqueles que Deus ama, para perdoar aqueles que Jesus já perdoou, para reconhecer no outro o valor que ele tem, ainda que ele não reconheça o meu valor. Sabe por quê? Porque amar não é um sentimento. E aí eu queria puxar sua orelha agora, desculpa, eu queria. Vou ser bem carinhosinho, porque eu já não sou mais tijolo, né? Ele bate de novo. Precisa, né? Larga de frescura e perdoa quem você tem que perdoar. Porque a gente não perdoa, não é porque a gente não sente vontade, a gente não perdoa porque a gente não quer. A gente não perdoa não é porque é muito difícil pra gente, a gente não perdoa porque a gente decidiu no nosso coração que a gente não quer perdoar, e o nosso coração foi endurecendo com o tempo. E o nosso coração, que era um coração de carne, se tornou um coração de pedra, endurecido pelas escolhas que a gente tomou, e agora a gente não consegue, ou não quer definitivamente. Então deixa eu dizer, todas as desculpas que nós usamos para não perdoar, ou para não pedir perdão, elas caem diante desse argumento. O amor não é um sentimento. O amor é uma escolha. Para perdoar, você não precisa sentir, você precisa querer. Para amar alguém que não te ama, você precisa querer. E a vontade é suficiente. E eu vou falar mais uma coisa para você. A partir do momento que você decidir amá-la, mesmo sem sentir nada, você vai começar a construir um sentimento que vai te levar longe num relacionamento com essa pessoa. Então deixa eu falar de novo. Ler um outro texto com vocês. E aí eu quero caminhar para a segunda metade do que eu tenho para dizer para vocês. Vai acabar, calma. O amor é a resposta para a vida. O nosso problema não está no valor que nós temos, que foi perdido, porque esse valor não se perde, ele está aqui dentro. O problema é que as pessoas ou nós mesmos não respondemos a esse valor de acordo com o modo que nós temos que responder, perdão. A resposta do valor da vida é o amor. E a gente precisa aprender a amar uns aos outros. A gente precisa aprender a se amar. Agora, eu disse em segundo lugar que o caminho do amor é o sacrifício. E se o caminho do amor é o sacrifício, o caminho do amor não é a simpatia. Eu não preciso achar a pessoa legal para amá-la. Eu simplesmente preciso escolher amar essa pessoa. E se o caminho do amor é o sacrifício, ele também não é o sentimento. Eu não preciso sentir no coração a vontade de amar essa pessoa. Eu não preciso que um anjo desça do céu e me cause arrepios e me faça amar essa pessoa quando Deus me mandou amar. O caminho do amor é o sacrifício. E até mesmo do amor próprio. Porque muitas vezes a gente está assim, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, minha vida não vai para frente, se fazendo de vítima porque a gente não gosta da gente mesmo. Porque se a gente gostasse, a gente ia correr atrás do prejuízo, a gente ia procurar quem gosta da gente, a gente ia procurar quem dá valor na gente, a gente ia procurar dar rumo para a nossa vida. E se a gente não conseguisse sozinho, a gente ia procurar ajuda. A gente fica com esse discurso de vítima porque a gente não se ama. Porque se a gente se amasse, até mesmo nós nos sacrificaríamos o nosso orgulho, sacrificaríamos a nossa vergonha, sacrificaríamos a nossa vontade, aquilo que a gente sente, para cuidar da gente mesmo. Mas o amor não é um sentimento. E aí, Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 2, dos versículos 5 a 8, o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus,
que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. E aqui nesse texto Paulo está nos ensinando o modo de Jesus de amar. Ele está dizendo, olha, o modo de Jesus de amar passa pelo serviço. O modo de Jesus de amar passa não pela humildade, mas pela humilhação. O modo de Jesus de amar passa pelo sacrifício. Então eu queria que você guardasse isso no seu coração, e eu queria que você pensasse um pouco nisso. Eu queria que você assumisse para você que o amor que Deus exige, ou o caminho do amor que Deus exige, passa pelo sacrifício. A primeira história que eu queria lembrar para você é a história de Abraão. Deus aparece para Abraão lá em Gênesis 22. E em Gênesis 22, Deus coloca Abraão à prova. Primeiro e segundo versículo, Deus diz o seguinte: depois dessas coisas, pois Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus está provando o que de Abraão? O amor, a fidelidade, o compromisso. E se você parar para pensar, tudo isso é sinônimo, porque tudo isso é fruto da nossa vontade e da nossa escolha. A escolha de ser fiel é a mesma coisa da escolha de amar, que é a mesma coisa da escolha de obedecer, que é a mesma coisa da escolha de confiar. Tudo vem do mesmo lugar. E o que Deus está provando, ou está testando em Abraão, é a capacidade de escolher pelo valor do relacionamento que ele tinha com Deus. E como é que Deus põe Abraão à prova? Ele pede o quê? Sacrifício. Porque o caminho do amor é o sacrifício. Então Abraão responde dizendo: Deus, tá bom, eu não sei o que o Senhor quer com isso, mas eu vou. E de fato ele vai. E ele toma Isaque, o filho que Deus pediu para que ele sacrificasse. Ele toma alguns servos, ele toma lenha, ele pega a faca, ele pega tudo que ele precisa pegar e caminha por 3 dias sem pensar em muita coisa. Porque se você parar para pensar no sacrifício que você tem que fazer, você não faz. Se a gente parar para pensar em tudo que a gente vai ter que abrir mão para obedecer a Jesus, a gente não obedece. Se a gente parar para pensar em tudo que a gente vai ter que abrir mão para perdoar aquela pessoa que nos ofendeu, a gente não perdoa, porque o perdão é justamente o contrário disso. Se a gente parar para pensar o que vai custar para a gente amar aquele que ninguém ama, a gente não ama. Então deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te dar uma dica. Se o caminho do amor é o sacrifício, o sacrifício é muito mais ação do que raciocínio. Eu não estou dizendo que a gente tem que sair por aí fazendo tudo sem pensar. Estou dizendo que para sacrificar a gente não pode pensar muito. Porque o que tem acontecido hoje com a gente é que a gente é muito racional, mas a gente não age de acordo com aquilo que a gente pensa. A gente acredita em Deus com a cabeça, mas a gente não acredita em Deus com o coração. Se Deus colocasse a nossa cabeça à prova, se Ele desse para a gente um Enem da Bíblia, a gente passava, porque a gente conhece a Bíblia, a gente faz PG da UPA, a gente vem toda sexta-feira, a gente com certeza ia passar. Mas se Deus fizesse agora uma prova com o nosso coração, e a prova com o coração não é questão de certo e errado, de marcar xizinho ou de escrever a resposta, a prova com o coração é o sacrifício. Eu tenho certeza que muitos daqueles que passaram na prova da cabeça não passariam na prova do coração. Porque talvez esse seja um dos nossos maiores problemas. A gente fica pensando no que vão falar quando eles descobrirem que eu perdoei fulaninho. Ou no que vão falar quando eles descobrirem que eu deixei de andar com a turminha mais legal da escola para andar com aqueles que Jesus andaria. Eu fico pensando, eu não sacrifico nada. Eu arrumo desculpas para adiar o sacrifício.
Mas durante 3 dias o tempo voa, porque Abraão estava tão certo do que ele tinha que fazer, ele estava tão decidido a fazer, que ele nem gasta tempo descrevendo aquilo que Abraão pensou. Então eles chegam no pé do monte, e aí lá no pé do monte ele fala para os homens: fica aí, agora nós vamos subir, eu e Isaac, a gente vai descer também. Porque aqui tem uma segunda coisa que o sacrifício tem que contemplar, que é a ideia de que o sacrifício é honrado por Deus. O nosso amor em resposta ao valor da vida é honrado por Deus. Em todo o caminho, quando o Isaac pergunta para Abraão, quando os homens olham assim para Abraão dizendo: mas e aí, você vai sacrificar o quê? Ele não diz exatamente o que ele vai sacrificar, porque ele não sabe, mas ele tem a certeza que ele vai voltar com Isaac. Isaac está lá subindo e ele fala para o pai: pai, aqui a gente tem o fogo, a gente tem a lenha, a gente tem a faca para matar o cordeiro, mas cadê o cordeiro? E Abraão fala para Isaac assim: Deus vai dar um jeito, Ele vai prover, a palavra bíblica, né? Deus vai prover para si um cordeiro, meu filho, é o que Abraão disse para Isaac. E aí ele devia dizer, para ser bem honesto, não sei de onde, mas Ele vai prover. Porque a gente não sacrifica, então a gente não ama, porque amar custa. Mas a partir do momento em que a gente entende que quem paga o custo, o preço do amor é o próprio Deus, Ele é que provê as condições para que a gente ame, a gente vai sem dúvida. É verdade, se você decidir amar tal pessoa, se você decidir se amar e dizer não para aquele carinha que está te enrolando até não poder mais, se você resolver perdoar e dizer sim para aquela pessoa que há muito tempo você já devia ter dito, você vai ter que pagar um preço alto por isso. Mas quando a gente entra num relacionamento com Deus, a gente descobre que o Deus da provisão é quem paga esse preço, e não nós. Então, por mais que nos custe um pouco perdoar alguém, porque o caminho do amor é o sacrifício, a gente tem que ter a certeza de que se a mim custou um pouco, a Deus custou muito mais. Por mais que custe muito para mim perdoar os meus pais e fazer as pazes com a minha história e com o meu passado, a gente precisa entender que se a mim custou um pouco, para Deus custou muito mais, porque é Ele quem provê as condições para que a gente perdoe, a gente ame e a gente se sacrifique. Se para mim vai custar muito parar com esse discurso de vítima e cuidar da minha vida, me amar de fato como Deus quer que eu me ame, a gente precisa entender que para Deus custa muito mais, porque Ele é o Deus de toda provisão. E aí o texto continua, e aí Abraão e Isaac estão lá em cima no monte, e aí quando eles estão lá em cima no monte, no versículo 22, não é o versículo 22, é o versículo 12. No versículo 12, Abraão está prestes a matar Isaac, e aí uma voz do céu diz: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não negaste o filho, teu único filho. Agora eu sei que temes a Deus, porque você não me negou o seu único filho. Isso é tão verdade. O que é tão verdade? O caminho do amor é o sacrifício. Que aí, depois de muitos anos, quando agora num outro monte, o Monte do Calvário, a gente olha Jesus morto na cruz, o que a gente pode dizer para Ele? Chega, eu não preciso mais de prova de amor, porque eu sei que o Senhor ama. O Senhor me ama, porque o Senhor não me negou o seu único filho. Eu tenho certeza do amor do Senhor. Porque o caminho do amor é o sacrifício. Às vezes a gente fica achando que Deus precisa provar o amor dele pra gente, né? E aí Ele precisa provar o nosso amor dele pra gente dando namorado com a gente, ajudando a gente na prova sem a gente ter estudado. Ele precisa provar o amor dele pra gente fazendo com que a nossa vida dê certo. Ele precisa provar o amor dele com a gente fazendo com que todas as coisas se encaixem na nossa vida. Sabe o que Deus faz quando a gente começa a pensar assim? Eu não sei se Ele ri ou se Ele chora. Depois, quando eu chegar no céu, eu pergunto pra Ele, depois te respondo. Não vai ter jeito, mas quando você chegar lá, você também pergunta.
Porque eu penso que Deus fica lá ouvindo a gente reclamar e dizendo, então você quer uma prova do meu amor? E você quer que eu faça isso para provar que eu te amo? Beleza. E o que Jesus fez por você não serve? Não é suficiente? Não é prova de amor e do valor que você tem suficiente para que você se contente? Agora vá viver sua vida com o que você tem para viver? Porque o sacrifício é o caminho do amor. Tem um outro texto que eu queria só citar para vocês e aí a gente termina. Uma vez um jovem rico chega para Jesus e aí ele fala, bom mestre, o que eu preciso fazer para entrar no céu e gozar do amor de Deus, né? E aí Jesus começa, você conhece os mandamentos? E aí o mestre, o cara fala assim, conheço, você cumpro todos. E aí ele olha para o cara e fala assim, tá bom, te falta uma coisa. O que faltava para ele? Sacrifício. Ele tinha passado na prova da mente, ele fez o Enem, passou, tirou total. O negócio agora é a prova do coração, a prova prática. Agora a teoria você sabe. Então falta uma coisa, Jesus fala, vai, vende tudo que você tem e me segue. E aí a Bíblia fala que quando o jovem rico ouviu tudo isso, ele se retirou muito triste, porque ele era dono de muitas riquezas. Ele sabia os mandamentos? Sabia. Ele amava Jesus a ponto de deixar tudo o que ele tinha para seguir a Jesus? Ele amava a ponto de sacrificar para ir aonde Jesus queria que ele fosse? Não amava. Porque a gente precisa entender que o caminho do amor é o sacrifício. Não é a simpatia, não é o sentimento, não é a vontade que a gente sente ou deixa de sentir com relação às outras pessoas. O caminho do amor é o sacrifício. E por que isso é tão importante? Porque entender o sacrifício que é necessário para amar faz com que a gente pare de ser vítima da vida. Porque geralmente a gente fala, mas você não sabe o que acontece lá em casa, porque se você soubesse, você daria razão para mim, porque eu não quero perdoar a minha mãe e o meu pai. Entender que o amor é um sacrifício tira de nós todas as desculpas nesse caso. Porque a resposta cristã para isso é a seguinte: se você conhecesse o que Jesus engoliu para te perdoar e para que você vivesse do lado de Deus, você perdoaria seus pais com muita facilidade. Se você entendesse que o amor custa e nos leva a sacrificar, você não pensaria duas vezes para perdoar aquele que te ofendeu. Quando a gente entende que o amor é um sacrifício, ou que o caminho do amor passa pelo sacrifício, a gente entende que não existe mais desculpa para a gente não viver plenamente. Porque o que falta para a gente viver plenamente? Amor. O que falta para a gente amar? Se sacrificar. Porque o sacrifício de Jesus nós já temos sobre nós. Ele nos ama, isso é suficiente. Agora nós precisamos amar como Ele nos amou. E se Ele nos amou se sacrificando, nós também precisamos sacrificar. Muitas vezes quando a gente ofende alguém, a gente ofende porque lá atrás ela ofendeu a gente, ou ele ofendeu a gente. Muitas vezes quando a gente trai alguém, maltrata alguém, faz mal para alguém, a gente faz tudo isso porque outra pessoa lá atrás fez a mesma coisa com a gente. Mas tudo isso muda quando Jesus Cristo, aquele que se sacrificou por nós, vem à terra e fala: vocês fazem muito pouco em amar aqueles de quem vocês gostam. Vocês precisam aprender a amar os inimigos de vocês. E aí a gente pergunta: mas como, Jesus, eu posso amar o meu inimigo? Faz assim, ó, se alguém te bater na face direita, você oferece a esquerda. É assim que a gente ama, se sacrificando. Ah, mas Jesus assim mas
Mas o que mais que eu posso fazer para amar o meu inimigo, Jesus? Então faz assim, ó, se alguém te parar na rua e pedir para você entregar a blusa, você entrega a blusa, o boné e a carteira, beleza? Tá bom, Jesus, agora ficou um pouco mais difícil, né? Porque eu tenho que sacrificar mais do que a minha face, eu tenho que sacrificar o que eu tenho. Tem outro jeito? Eu tenho. Mas é um terceiro jeito. O que mais que eu faço? Se alguém te pedir para andar com ele 1 milha, você vai com ele? 2. O policial veio, né? O guarda, comando, te obrigou para judiar de você. Anda comigo 1 milha. Aí fala, beleza, vou andar 2. Ou seja, você está sacrificando. Porque no fim das contas, e eu queria que a gente terminasse pensando nisso, sem sacrifício não existe amor. E se a gente aplicar isso às nossas vidas, a gente vai descobrir que a gente mais é simpático com as pessoas do que a gente ama cada uma delas de fato. Porque no fim das contas, o que custa para mim amar aqueles que são legais? O que custa para mim amar aqueles que não me fazem mal? O que custa para mim amar aqueles a quem eu não preciso perdoar? Se Jesus olhasse para as pessoas que a gente diz amar e fosse emitir um julgamento ao nosso respeito, Jesus ia dar uma risada e dizer: grande coisa você está fazendo. Não é mais do que a sua obrigação. Eu quero ver você amar quem te faz mal. Eu quero ver você amar quem ninguém ama. Eu quero ver você amar aquele que só quer te ver por trás. E aí a gente perguntaria a Jesus, mas como eu posso fazer isso? E Jesus responderia: sacrifício. Quero terminar dizendo o seguinte: não é difícil perdoar. Difícil abrir mão do nosso orgulho para que o perdão seja possível. Não é difícil eu olhar para aquela pessoa da minha sala que sofre bullying todo dia e chamar ela para andar comigo, proteger ela dos caras que panacas estão só judiando dela. Não é difícil eu fazer isso. Difícil é abrir mão da minha turma, aquela que eu gosto, aqueles caras que são legais, que vão se voltar contra mim quando eu decidir cuidar daqueles que eles desprezam. Não é difícil, presta atenção. Não é difícil a gente voltar para casa e olhar no olho daqueles que muitas vezes nos ofendem e oferecer outra face. Difícil é abrir mão da minha história, de tudo que aconteceu. Difícil é eu dizer para essas pessoas que o valor delas não está no que elas fizeram, mas no que Jesus fez por elas. Difícil é elas entenderem também que o meu valor está nisso, no que Cristo fez, e não no que elas dizem ou pensam. Porque no fim das contas, o amor é possível, se a gente quer sacrificar. O amor é possível, se a gente quer abrir mão, se a gente está disposto a oferecer outra face, se a gente está disposto a dar tudo o que a gente tem, para que o outro seja feliz. O amor é possível. Se amar é possível. Amar quem te machucou é possível. Amar quem ninguém ama é possível. Amar quem Jesus ama e do modo como Ele amou é possível, se a gente está disposto a sacrificar. Então não esquece, guarda isso no seu coração e leva isso para a vida. O caminho do amor passa pelo sacrifício. O caminho do amor passa pelo sacrifício. O próprio amor se sacrificou para que a gente pudesse ter vida e vida em abundância. Vamos orar? Senhor, nós nos entregamos a Ti como sacrifícios vivos na Tua presença, e nós queremos colocar as nossas vidas nas Tuas mãos, porque nós entendemos, Pai, que nesse mundo
caído, tomado pelo pecado. O valor das pessoas, o nosso próprio valor, o valor da nossa família não mudou. O que falta é a nossa resposta em amor ao valor que as pessoas têm. A nossa resposta em amor ao valor que nós temos. Então, nós queremos nos sacrificar para que esse valor seja resgatado por onde quer que a gente passe. Nós queremos nos entregar para que o amor seja possível, para que o amor abra um caminho para a restauração, para a cura, para a vida plena. A vida vale muito mais do que as pessoas têm experimentado, Pai, e a gente só vai perceber isso quando a gente estiver disposto a se sacrificar para que o amor aconteça. Portanto, Pai, toma os nossos corações e quebrante os nossos corações. Tira de nós todo o orgulho e nos humilhe para que nós estejamos prontos a ser oferecidos como sacrifício a Ti e àqueles que precisam do nosso perdão, como sacrifício a Ti e àqueles que carecem do nosso amor, como sacrifício a Ti e àqueles que o Senhor ama. Usa as nossas vidas, Deus. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.